lá em agosto, quando a gente viu essa curva começar a crescer, ela começa a sair de um patamar que era ameaçador, né, de agosto para setembro. Né, em setembro a gente consegue convencer, inclusive, o secretário municipal de saúde e o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, né, da necessidade, né, de ampliar a vigilância epidemiológica no município, de aumentar a testagem, né, nas unidades básicas de saúde, e o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto fez isso. Ele aumentou os horários de atendimentos para a Covid-19, eu estou falando de meados de setembro de 2020, tá? E em meados de setembro de 2020, o governador do estado do Amazonas, mais precisamente no dia 18 ou dia 19 de setembro, ele promove um evento para a liberação das atividades de pesca e outras atividades relacionadas à pesca no estado do Amazonas, com aproximadamente 1.000 pessoas, né? Que inclusive participaram acho que o 01 e o 02, né? O Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro desse evento. Né? Então você vê, né? De um lado, o prefeito abrindo, expandindo o horário de atendimento das unidades básicas de saúde, reconhecendo, né, essa retomada das ondas de contágio, né, de adoecimento e do incipiente aumento da mortalidade por Covid-19, ele propõe, né, inclusive, no final de setembro de 2020, um lockdown em Manaus. Né? E em menos de 24 horas, eu fiquei sabendo por bastidores, né, inclusive de pessoas ligadas a grandes veículos de comunicado, com 24 horas de antecedência, que o presidente Jair Bolsonaro estava ciente dessa recomendação que tinha sido acatada pelo prefeito de Manaus e que ele iria propor ao governador do estado do Amazonas um lockdown no final de setembro de 2020 que interromperia, com certeza, se fosse feito de forma séria, né, se fosse feito de forma profissional, a transmissão comunitária de forma drástica, e nós provavelmente nem estaríamos reunidos aqui nesse fórum, né? Ninguém nem teria ouvido falar provavelmente nessa P1 e nesses problemas que nós tivemos, né, decorrentes da epidemia de Covid-19, especificamente do surto, né, da epidemia de Covid-19. No dia 29 de setembro, se eu não me engano, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter, né, classificar a proposição, né, do governo, ou melhor, do prefeito de Manaus como absurda. Né? E daí para frente a gente começou a ver o governo do estado do Amazonas de forma cínica, né, de forma desleal, de forma desonesta, inclusive, argumentar que estava preparando, né, os planos de contingência de contenção da Covid em função do período sazonal das síndromes gripais que se aproximava. E como estudioso do assunto, né, como conhecedor da dinâmica dessas doenças infecciosas, especialmente nos indicadores de mortalidade decorrente dessas doenças infecciosas que causam casos graves e que levam a óbito, nós sabíamos que o pico desses eventos em termos de mortalidade e adoecimento são exatamente os meses de fevereiro e março. E todo manauara, todo amazonense sabe que esses são os meses que mais chove no Amazonas, é o período que a gente fica mais aglomerado nos ambientes de trabalho, nos ambientes domiciliares, e, portanto, não haveria razão técnica nenhuma para a Secretaria Estadual de Saúde, a Fundação de Vigilância em Saúde, argumentar que estava aumentando o número de leitos no Delfim Aziz, é bom lembrar isso, né? Porque estava se preparando para o período sazonal. Na verdade, era uma maneira de esconder a segunda onda, né? De não admitir o crescimento nas taxas de contágio, de internação e de mortalidade por Covid-19 em Manaus. Né? E daí para frente vocês devem lembrar, né? Aumenta o número de leitos no Delfina, começa a ter uma movimentação para aumentar o número de leitos na rede privada, começa a ter gente se internando na rede privada, e em dezembro inicia o colapso da rede médico-hospitalar de Manaus. E o mais incrível de tudo, depois do dramático acontecimento, né, da morte por asfixia que nós tivemos, né, no dia 14 de janeiro, né, de dezenas de pacientes em diferentes hospitais da cidade de Manaus, nós ainda observamos em fevereiro de 2020, depois do pico de transmissão comunitária da mortalidade por Covid, ele é aproximadamente 3 vezes maior do que o período anterior à flexibilização da primeira onda. Vocês devem lembrar que no dia 1º de junho de 2020, o governo do estado do Amazonas inicia a fase 1 da flexibilização das medidas de distanciamento físico. Então, se eu comparo esse momento do 1º de junho com o momento do dia 22 de fevereiro de 2021, agora você vai ver que o risco de mortalidade hoje, agora, melhor dizendo,
Em fevereiro de 2021, era quase 3 vezes maior do que o momento em que se inicia a flexibilização das medidas de distanciamento físico em 2020. Portanto, inoportuno esse retorno, né? Um retorno inoportuno, um retorno prematuro e veloz.